A Fernanda Torres é a atriz do momento. Isso eu já sei, você já sabe. Mas o que tem gente descobrindo é que o talento da Fernanda vai muito além das telonas e telinhas. E se eu te disser que ela também é uma escritora de peso, capaz de nos conduzir por uma narrativa profunda, ácida e provocadora? Oi, meu nome é Isadora Jardim, eu sou curadora e mediadora de clubes de leitura e hoje eu quero falar sobre a obra Fim, da Fernanda Torres, que é um livro que foi lido recentemente em um dos clubes de leitura da VRS Academy. Antes de falar do livro, para quem não conhece a fundo a trajetória da Fernanda Torres, ela é, sem dúvida, uma das artistas mais completas do Brasil. Não é só a minha opinião não, tá? Nascida em 1965, ela é filha de Fernanda Montenegro e Fernando Torres, dois gigantes da atuação. E ela não é apenas uma atriz, como também é escritora, cronista e roteirista. Com uma carreira marcante no teatro, cinema e televisão, a Fernanda se tornou também uma figura essencial na literatura brasileira. O Fim, que é o seu primeiro romance, foi um sucesso imediato e vendeu mais de 200 mil exemplares e foi traduzido para 7 países. Além disso, a obra foi adaptada para uma minissérie de 10 capítulos na Globoplay, que vale muito a pena assistir. Eu gostei muito. Agora vamos falar sobre o fim, sobre o livro. A história narra um momento em que 5 amigos cariocas estão prestes a enfrentar o fim de suas vidas. Mas ao invés de uma morte comum, o que a gente vê nessa história são homens que, ao rememorarem seus últimos minutos, também revisitam suas histórias, refletindo sobre as escolhas, os fracassos e os arrependimentos que os marcaram. A Fernanda Torres nos leva a um passeio profundo pelas mentes desses homens, revelando suas fraquezas, vícios, relacionamentos complexos e muitas questões. Cada um desses personagens tem uma história única e a Fernanda, ela acaba fazendo um trabalho brilhante ao criar perfis tão distintos, mas que se conectam pelo fato de estarem todos no limite da vida. A gente vai falar um pouquinho mais sobre cada um desses 5 personagens, começando pelo Álvaro, que é um contador sem grandes emoções ou personalidade e que vive uma vida monótona marcada pela impotência sexual e por falta de interesse pelo que a vida tem a oferecer. O seu casamento com a Irene é um reflexo dessa apatia e a Irene, por sua vez, ela se arrepende amargamente de ter casado com o Álvaro, vendo-se prisioneira de uma vida sem paixão ou qualquer aventura. Já o Silvio, por outro lado, é o oposto do Álvaro. Ele trabalha no Banco do Brasil, o que, à primeira vista, parece um emprego sério, estável, respeitável, mas a sua personalidade irônica e provocadora, além do seu comportamento autodestrutivo, tornam o Silvio um dos personagens mais fascinantes da obra. Juro. Ele vive para os excessos, drogas, sexo e festas. E a sua vida é marcada por um comportamento destrutivo, sem medo de explorar os limites da sua própria existência. Já o Ciro é o herói do grupo, segundo seus próprios amigos. A sua beleza e o charme se destacam, mas ele não é só um cara boa pinta, Ele também é engajado politicamente, extrovertido e super galanteador. A sua história com a Ruth começa como um conto de fadas, como um casamento perfeito, que todo mundo tem inveja. Mas ao longo dos anos, o seu relacionamento é marcado por crises e traições. E o casamento do Ciro e da Ruth é uma das narrativas mais trágicas dessa obra e reflete a ideia de que nem mesmo o amor idealizado escapa às imperfeições humanas, na verdade, principalmente ele, O Neto é o mais correto e ético do grupo e, ao contrário dos seus amigos, ele não se entrega aos excessos ou aos vícios, mas ao mesmo tempo não se coloca como um moralista em relação aos amigos. Ele é casado com a Célia, uma mulher conservadora que, por sua vez, tem um grande repúdio, quase um nojo pelos comportamentos libertinos dos amigos do seu marido. E apesar do casamento duradouro, as tensões entre o Neto e a Célia também são um reflexo das escolhas que cada um fez para viver a sua vida. E por fim, a gente tem o Ribeiro, o salva-vidas, que aparentemente demonstra uma personalidade agradável, mas que carrega consigo hábitos condenáveis. Ele é a personificação do homem que se recusa a envelhecer,
que se mantém jovem e vigoroso ao se entregar aos esportes e aos remédios para performance sexual. O Ribeiro, ele nunca se casa, não tem filhos e continua até os seus últimos dias buscando aventuras com garotas mais jovens, vivendo em busca de uma juventude eterna. A sua vida, como a dos outros, também é marcada pela falta de conexão verdadeira, embora ele busque compensar isso com relações superficiais. O Fim não é apenas um livro sobre a morte, mas também sobre a vida. A Fernanda Torres explora temas como vício, relacionamentos falidos, desejos frustrados e fracassos pessoais com uma linguagem provocadora e uma abordagem tragicômica. Os personagens, embora muito distintos uns dos outros, acabam compartilhando a mesma resignação diante de suas vidas, cheias de falhas e cheias de arrependimento. O que torna Fim uma leitura tão única é a maneira como a Fernanda Torres nos provoca. Eu, pessoalmente, adorei essa leitura. Eu fui desafiada, eu me emocionei, eu ri e também senti raiva desses personagens egoístas e ao mesmo tempo tão carismáticos. A forma como ela escreve é como as suas atuações, sempre nos deixa querendo ver mais, ter mais, ler mais. Se você ainda não leu Fim, a minha recomendação é, claro, que você leia. Essa obra é uma reflexão sobre os limites da existência humana, sobre as escolhas que fazemos e as consequências que carregamos até o fim das nossas vidas. E se você já leu, eu te convido a revisitar as páginas desse livro e refletir sobre como a obra continua atual, provocadora, tragicômica, desafiadora e que desafia, novamente, o leitor a olhar para si mesmo e não só para aqueles personagens.